Olá, seja muito bem-vindo ao canal Ouse Viver. Estou aqui de volta hoje para falarmos sobre o comportamento autolesivo. Esse é um assunto de extrema importância para pais e educadores. Adolescentes e jovens adultos podem, em algum momento da vida, começar a manifestar comportamentos autodestrutivos. E um dos comportamentos mais comuns na juventude é o comportamento autolesivo, quando ele causa ferimentos a si mesmo. Por que esse comportamento acontece? Como podemos identificar se o adolescente que está próximo da gente está passando por esse grande desafio na vida? O que fazer e qual a diferença entre esse comportamento e o comportamento suicida? Será que o jovem que lesiona o próprio corpo está sempre intencionando tirar a própria vida? Qual a relação entre esses dois comportamentos, sendo que ambos, de fato, são autodestrutivos? Todas essas perguntas vão ser respondidas hoje. Fica até o final do vídeo, mas já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você está chegando hoje, o meu nome é Diana Barros, eu sou suicidóloga, escritora e coach teen. Primeira pergunta para a gente responder: o que é a autolesão? A autolesão é literalmente quando a pessoa fere o próprio corpo. Ela pode fazer isso através de cortes, através de pequenas queimaduras. O método mais comum entre jovens é o corte. É um comportamento de comunicação. E ele comunica o quê? Comunica um grande sofrimento humano que esses jovens vêm enfrentando. E também que esses adolescentes, esses jovens, não estão tendo voz nos seus ambientes. Eles não estão tendo oportunidade de comunicar os seus sofrimentos de uma maneira positiva. E esse sofrimento vai se acumulando no íntimo até que ele passa a comunicar isso na pele. Os episódios de autolesão geralmente acontecem em casa ou na escola. E esse comportamento é altamente contagioso. Diferente do comportamento suicida, que geralmente gera um efeito de contágio muito relacionado ao impacto que a morte pode ter sobre as pessoas próximas, a autolesão, ela gera um efeito de contágio muito grande entre jovens e adolescentes, e esse contágio geralmente acontece na escola e na internet. Os jovens tendem a enfrentar sofrimentos e questões pessoais muito parecidas. E quando eles veem um amigo, um colega, encontrando uma forma de lidar com aquelas dificuldades, eles podem passar a copiar esse comportamento. E isso leva ao efeito de contágio, que é muito comum nas escolas. Mas, Diana, o meu filho está se lesionando. Eu acho que ele está tentando suicídio, porque os cortes estavam em regiões que poderiam ser letais. Não necessariamente, tá? A autolesão é vista como uma estratégia de enfrentamento. Então, em geral, o jovem que se lesiona, ele está na busca do bem-estar. E esse é um ponto de vista bastante positivo, porque o jovem que está buscando alívio de dores emocionais e bem-estar, ele ainda não está considerando a morte como saída, ele está buscando estratégias de lidar com aquelas dores. A questão é que a autolesão é uma estratégia de enfrentamento negativa, que vai fazer mal para ele, desde as primeiras experiências. E com o tempo, ele tende a ficar mais resistente à dor, e isso pode fazer com que a frequência aumente e a intensidade também. Existem também questões comuns entre a autolesão e o comportamento suicida. A presença de um sofrimento humano muito grande, de uma grande dificuldade de lidar com os próprios problemas, e também dificuldade de encontrar estratégias positivas de enfrentamento de dores emocionais. Como o sofrimento humano já está presente na autolesão, existe sim o risco de comportamento suicida. A principal diferença entre esses dois é a intencionalidade. Enquanto o jovem está praticando a autolesão, ele ainda está buscando o bem-estar e o alívio emocional. Quando isso deixa de ser suficiente, ou ele passa a ser resistente à dor, ou esse comportamento se estende por muito tempo, ele pode seguir para um comportamento suicida a partir da compreensão de que aquele alívio não é suficiente. Talvez a única saída para se sentir bem seja a morte. O sofrimento humano que o jovem está experimentando enquanto pratica autolesão e o jovem está experimentando enquanto inicia o comportamento suicida é muito parecido.
A questão é que um ainda tem esperança de se sentir bem, ainda tem esperança no futuro, e o outro tem um vazio existencial muito mais intenso e a ausência de esperança no futuro. Porém, a diferença entre esses dois comportamentos é uma linha muito tênue. Se a gente consegue identificar a autolesão logo no início e trabalha as questões de comunicação e de enfrentamento positivo dentro da família e da escola, esse jovem vai encontrar recursos, porque ele deseja encontrar recursos. A autolesão evidencia que ele quer sentir bem-estar, que ele quer se aliviar daquela dor. Então, como ele deseja, já existe uma grande oportunidade de se trabalhar com este jovem para fazer ele experimentar um desenvolvimento humano positivo. Um desenvolvimento humano que vai levar ele para um comportamento seguro. Mas se isso não acontece, se os adultos de confiança não conseguem identificar a autolesão durante muito tempo, ou não se esforçam em melhorar o relacionamento familiar de forma que esse adolescente tenha voz para comunicar as suas dores, tenha um espaço seguro para construir a própria identidade sem julgamentos, aí ele tende a ir cada dia aumentando esse sofrimento humano e pode sim fazer uma passagem para o comportamento suicida. Como identificar se o jovem próximo de você está com um comportamento autolesivo? Bom, existem alguns sinais que podem ajudar a identificar isso. Um dos principais sinais são as lesões e os hematomas frequentes, e talvez justificativas muito vazias e não consistentes para aqueles ferimentos. O uso de roupas compridas, mesmo no calor, pode ser uma tentativa de esconder as lesões. E se os pais estiverem atentos ao conteúdo que esse jovem consome na rede social, eles podem checar se ele está fazendo pesquisas ou buscas relacionadas à autolesão. Também podem verificar se no quarto, na mochila, nas coisas pessoais do adolescente, tem objetos cortantes ou curativos. Como eles compartilham esse comportamento entre eles, eles podem ter fotos das suas lesões e podem ter compartilhado essas fotos ou na rede social ou nos grupos de amigos. E outros sinais podem ser avaliados, que são os sinais de sofrimento emocional. E esses sinais, eles são muito parecidos entre o comportamento suicida e a autolesão. Você vai identificar ali um comportamento ansioso, alterações no desempenho e no interesse desse jovem em relação a atividades que talvez ele gostasse, excesso de tempo dentro do quarto, nas redes sociais, descuido com a aparência e comentários autodepreciativos persistentes. Como ajudar esses jovens a encontrarem maneiras positivas de enfrentar o sofrimento emocional? A escola e os pais vão precisar trabalharem juntos para enfrentar esse problema. Esses jovens precisam ter as suas vozes ouvidas. Eles precisam falar num ambiente seguro sobre o que eles estão sentindo, sobre quais desafios eles têm enfrentado nesse momento de vida, que é um momento de vida muito delicado. Se eles forem silenciados constantemente, a sua comunicação vai ir para o corpo. Então, uma das formas de trabalhar a proteção desses jovens é construir um espaço de fala livre de julgamentos. Os jovens que praticam autolesão vão precisar de acompanhamento psicológico e, conforme indicação, acompanhamento psiquiátrico. Mas o que a família pode fazer para ajudar é melhorar o ambiente familiar, tornando o ambiente familiar acolhedor e seguro, ajudá-lo a desenvolver autoconhecimento e autoestima e encontrar formas de enfrentamento positivas. O kit de enfrentamento, o plano de ajuda, é muito eficiente para os casos de autolesão, mas é importante incluir nesses kits também as ferramentas sensoriais. Então, objetos táteis, objetos que eles possam sentir sobre o corpo, mas que não façam, não agridam a sua pele. Então, ele pode substituir os cortes por pequenas buchinhas, bolinhas, objetos que tragam um alívio sensorial, bem como atividades de música, atividades esportivas, e é extremamente importante que a família fique atenta aos hábitos de sono, porque quanto mais ansiedade o jovem tiver, mais dificuldade ele vai ter de evitar as crises que vão levá-lo à prática da autolesão. Para que ele possa dormir bem, talvez a família tenha que ensiná-lo a ter uma rotina de sono saudável para que ele possa, no dia seguinte, ter energia suficiente para usar essas estratégias. Porque no início vai precisar de esforço para fazer essa troca. É como qualquer outro hábito, como qualquer outro tipo de vício. Vai precisar de um envolvimento desse adolescente e um esforço dele junto com a família.
todos precisam trabalhar junto. E para a escola, a recomendação principal é que não crie alardes em relação aos comportamentos de autolesão identificados no ambiente escolar. Por quê? Lembrando que é um comportamento extremamente contagioso. Então, falar sobre o comportamento suicida e falar sobre os sinais de autolesão, sobre saúde mental, estratégias de enfrentamento de sofrimentos emocionais é muito positivo, mas revelar, tornar conhecido casos de autolesão pode adoecer uma população muito maior de jovens. Quando a escola descobre a autolesão antes dos pais, ela precisa tomar muito cuidado no envolvimento da família. A família precisa ser sempre envolvida, mas nos casos de comportamento autolesivo, esse envolvimento precisa ser feito com ainda mais cuidado. Porque como é uma estratégia de enfrentamento, se a família não estiver preparada para acolher esse adolescente como ele precisa, ele pode começar a piorar o seu comportamento, se a família não estiver preparada para dar continuidade naquele acompanhamento e oferecer o acolhimento ao adolescente. Essa questão da autolesão é muito mais estudada fora do Brasil, inclusive as estatísticas são muito melhores. E lá, algumas pesquisas foram feitas onde se observou que o envolvimento da família nos casos de autolesão, quando a família se abre para aprender a respeito da autolesão e acolher o adolescente, e isso gera uma grande transformação no ambiente familiar, e a resposta do adolescente, de forma positiva, acontece muito mais rápido. Então, quando a família se envolve, a melhora do adolescente se destaca muito. Mas envolver a família requer um cuidado muito grande para nós sabermos, primeiro, se essa família tem preparo para oferecer o acolhimento que o adolescente precisa naquela hora. Outro alerta importante que eu preciso deixar aqui para as escolas é que elas atendam ao requisito da Lei 13.819. Essa lei se refere à Política Nacional de Prevenção de Automutilação e Suicídio. Além dela discorrer sobre como as escolas devem se preparar para enfrentar esse problema, ela ainda estabelece a notificação compulsória dos casos de autolesão e comportamento suicida. Se a escola toma conhecimento de um aluno que se lesiona, ela precisa fazer a notificação na ficha de violência autoprovocada. Eu vou deixar aqui na legenda o link para essa ficha e também o link para a cartilha oficial de orientações no preenchimento dessa notificação. Isso é super importante para que a gente, no Brasil, também tenha acompanhamento de como estão os números de comportamento autodestrutivo na juventude. Nos últimos boletins epidemiológicos e também no último estudo que foi feito pela Fiocruz, junto com Harvard, nós conseguimos já alguns números, coisa que foi muito nova para o Brasil. Com esse movimento que tem sido feito pelas políticas públicas e pela educação, nós temos conseguido informações suficientes para gerar estatística, e essas estatísticas vão ser convertidas aos poucos em estudos e pesquisas mais aprofundados, mas também em políticas públicas. Então, se você é um educador, se você é um pai ou um adulto de confiança e tem próximo de você um adolescente que pode em algum momento manifestar esse tipo de comportamento, esteja atento, não só para identificar, como para proteger, oferecer para ele ajuda e auxiliá-lo a buscar cuidados especializados para que ele possa encontrar formas positivas de enfrentar o sofrimento emocional. Muito obrigada pelo seu tempo. Se você ficou até aqui, por favor, me deixe um pouquinho do seu amor na forma de comentários. Deixe seu like para esse vídeo, encaminhe para outros educadores e pais que precisam receber essa informação e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.